Então, gente, primeiramente, só dando uma ideia do que é o web fuzzing, é muito fácil a gente confundir o web fuzzing com brute force. E assim, quando a gente está começando na área, tá tudo bem você usar esses termos de uma maneira intercambiável, assim, sabe? Eles são termos mais ou menos intercambiáveis. Porque é basicamente você pegar fuzzing, é você tentar várias coisas, assim, você tentar várias entradas, vários tipos de entradas. Então, às vezes você vai usar fuzzing para tentar várias entradas de SQL injection. Só que existe uma diferença muito importante entre brute force e fuzzing que eu vou entrar mais depois, assim. Então, primeiro, o que que é esse web fuzzing? Obviamente vai ser uma técnica que vai tentar identificar alguma vulnerabilidade ou algum ponto de entrada. Normalmente em CTF ele é mais usado para ponto de entrada, então a gente vai, até nos exemplos que a gente vê aqui, a gente vai usar web fuzzing, que seria a gente pegar um link, um endereço e fazer o fuzzing de alguma parte desse endereço, seja do domínio, seja do próprio diretório, né? Que no caso, se a gente usar um fuzzing para fazer o diretório, a gente está fazendo o mesmo papel do que um dirbuster, né? Que a gente já viu como o GoBuster, por exemplo. Então, o que a gente fazia no GoBuster é um tipo de fuzzing. Depois, ele também fornece a possibilidade de fazer alguns testes automatizados, né? Que nem eu falei, você vai tentar entradas diferentes. Então, isso é uma automatização, ao invés de você precisar ir lá e digitar a query do SQL injection, você só vai fazer tudo isso automaticamente. E o objetivo é encontrar pontos de entrada normalmente. Então, agora, qual que é a grande diferença entre fuzzing para brute force? Assim, é difícil você colocar entre cada um porque eles são termos meio intercambiáveis, mas eu gosto de pensar na analogia de imaginar uma porta trancada. O fuzzing é você jogar tudo naquela porta. Tipo assim, você quer abrir a porta, eu vou jogar o que tiver na minha frente, eu vou jogar naquela porta. Nem que seja para quebrar a força, eu vou quebrar aquela porta, a força na martelada. Agora, o brute forcing é como se você pegasse, tipo assim, um chaveiro e fosse tentar diferentes combinações de chaves, sabe? Ele é mais específico, enquanto o fuzzing ele vai tentar tudo e esperar um resultado, sabe? E com isso, a gente já entra direto nos conceitos essenciais do fuzzing. Primeiro, ele vai ter uma word list ou algum tipo de word list ele vai ter que ter, porque ele precisa ter esses dados, o que que ele vai jogar nesse alvo, né? Depois, ele pode ter um payload, então, se ele vai enviar algum dado real para aquela aplicação, nesse caso, a gente pode fazer a analogia de um payload de SQL injection, por exemplo, né? Que seriam aquelas queries que podem retornar coisas que não deveriam ser retornadas. Depois ele também precisa ter uma análise de resposta, isso é normal, né? Até no Deerbuster a gente também teve. E o Fuzzer, que é a ferramenta que faz isso. Existem diferentes fuzzers, então, que nem o Deerbuster, tem o Ferret Busters, tem várias outras ferramentas. O que eu gosto de usar e o que a gente vai olhar mais a fundo hoje é o FUF. Ele é uma ferramentazinha de comando, como quase todas as ferramentas que a gente vê nessa área, mas então é só pelo terminal, tá? Ele suporta multithreading, o que pode ser muito interessante para caso você tenha uma word list muito grande, né? O que pode acontecer. Então você consegue utilizar diferentes núcleos para acelerar essa performance. Só que tem uma questãozinha aqui que eu vou entrar depois nos comandos, que é sobre a utilização desse multithreading. Porque, na verdade, eu posso até comentar agora, que é o fato de que, assim, quando você usa multithreading, o seu processo vai ficar muito mais rápido. Só que isso significa que você vai estar fazendo muito mais requisição para aquele endereço, correto? Então, isso é uma coisa que a gente normalmente só pode usar em um ambiente de CTF, porque você usar o FUF, você fazer fuzzing, assim, em sites, você pode fazer no Google, tipo, não é um problema, sabe? Você não vai acessar nada que você não poderia estar acessando. Porém, se você utiliza ele com essas multithreads, por exemplo, e ele faz muitas requisições, principalmente se o site não é muito escalado, o que pode acontecer é que você vai estar fazendo um DOS no site, porque você está fazendo muitas requisições. Então, ou das duas umas, ou você vai receber um timeout, ou você vai receber um processo. Então, evitem usar essa tagzinha fora de contexto de CTF. E por último, é que ele é muito versátil, porque como vocês vão ver, eu consigo fazer o fuzz em qualquer lugar que eu quiser. E então isso é um grande diferencial. No Deerbuster, por exemplo, a gente normalmente só está falando dos diretórios. Então a gente vai colocar no barra, a gente pode ir um diretório para frente, um diretório para trás, a gente pode fazer recursivamente no Deerbuster, mas a gente só está vendo o diretório. Então se eu quisesse, por exemplo, dar fazer um fuzzing de um parâmetro, que parâmetros eu vou explicar mais depois, mas vocês já devem ter visto que a gente explicou também no Moodle, que é aquele ponto de interrogação, o nome de um parâmetro, tipo ID, e depois igual e esse parâmetro, sabe? Não teria como eu fazer com o Debusser, ou eu teria que fazer algumas alterações que às vezes fica muito difícil. Com o Fuzzer, eu não preciso disso, porque eu posso especificar onde naquele endereço eu quero colocar a minha word list, né? Colocar esses dados.
Com isso, a gente já tem um fuzzing começando bem simples, assim, para já colocar com o Debuster, já com as coisas que a gente já sabe, que é questão de brute force e fuzzing em diretórios. Para você fazer isso com o FUF, você vai fazer mais ou menos a mesma linha de pensamento do Debuster. Você vai selecionar um word list, você vai configurar alguns comandos, né? Então aqui a gente tem as flagzinhas diferentes, se você quiser usar multithreading ou não. E por último, a gente vai executar o scan. Aqui a gente tem o comando inteiro, tá? E aqui é muito importante. Vocês veem que o tracinho W é bem comum, word list, W de word list, e aqui eu tenho a word list de diretórios, né, do setlist que a gente também já utilizou em outros CTFs. Só que depois que você seleciona a word list, você precisa dar dois pontos e fuzz. Ou seja, o teu fuzz ali, você está setando essa variável. A variável fuzz são essas coisas que estão dentro da sua word list. Todo mundo acompanhando até aqui? Perfeito. Depois a gente vai ter o U, que é de URL alvo. Então ali a gente vai colocar o nosso endereço do nosso alvo. Ali eu coloquei server IP, dois tracinhos porta. Se a porta não for a padrão, você precisa colocar a porta ali. Barra fuzz. Entendam que isso é a maior diferença da sintaxe. Onde você colocar esse fuzz com letra maiúscula vai ser onde ele vai fazer esses inputs da word list. Então, se você quiser fazer um fuzzing de diretórios, então, eu quero usar o fuf como o dirbuster. Eu vou colocar no barra diretório. Então, ao invés de ser barra, só a barra, né, eu vou colocar o fuzz em letra maiúscula, que esse fuzz em letra maiúscula vai ser substituído por todas as palavras que tem na sua word list, correto? Então, faria a mesma coisa que o Dirbuster faz, só que no Dirbuster a gente não coloca onde, ele só pega o final do URL, a última barra, e vai adicionando as coisas na última barra, correto? Ficou claro isso aí? É, assim, isso é a parte mais complicada também de entender. Depois que você pega esse jeito aqui, tá tudo certo. É... Ai, tem que clicar. Beleza. Depois a gente entra em outra questão. A gente já viu diretórios, então a gente pode aplicar esse mesmo conhecimento, essa mesma sintaxe, para descobrir outras coisas, que são. A primeira coisa seria extensão, porque às vezes você quer entender qual que é a tecnologia que é usada e às vezes você não tem nenhuma página ainda, sabe? Você só tem um endereço de IP, você tenta logar, mas não dá em nada. Então, tipo, você quer descobrir alguma extensão daquele arquivo. O que seria extensão? Seria o ponto .php, o nossa, eu só lembrei de ponto .php agora, gente, mas enfim, o ponto .php são essas extensões de arquivos que dizem muito sobre a tecnologia que está sendo utilizada Tem ponto naquele HTML. servidor. Ponto .html, perfeito. É bom, né? Ponto .js. Enfim, então, para isso, segue a mesma linha de pensamento do anterior. A gente vai definir a URL, a gente vai selecionar uma word list. Aqui eu já coloquei outra setlist, tá? Que eles têm. O setlist também tem uma word list de web extensions, tá? Dentro de web content. Claro, isso daqui depois vai estar ali no. Isso daqui ninguém lembra, né, de cabeça, só depois de fazer muitas vezes. Mas se vocês não lembrarem, também é só voltar no site que vai estar ali todas os locais dessas checklists. O padrão do Kali é user share, então se vocês têm o Kali instalado, provavelmente vai estar lá. Se não tiver lá, você pode dar um sudo apt install checklists, que vai estar ali de boa. Depois que você. Importante, dois tracinhos fuzz, maiúsculo, senão não funciona. Então, aqui, ó, é isso daqui que eu tô falando. A gente seleciona a word list, dá os dois pontinhos e fuzz. Depois a gente vai colocar no alvo onde a gente quer esse fuzz. Então, por exemplo, suponhamos que a gente já achou o diretório blog e dentro desse blog a gente tem um index. E a gente quer saber se tem quais as extensões de arquivo a gente consegue achar ali. A gente pode colocar um fuzz depois desse index. Então, index.fuzz ou indexfuzz, porque normalmente as word lists de extensão ela já vem com o ponto na frente, tá? Então, isso é um pontinho interessante que vocês vão ver. Então, no caso dessa word list web extensions, vai estar lá tipo ponto .php. E daí, ali, quando eu for fazer o fuzz, eu não preciso colocar o ponto antes, né? Porque senão eu estaria colocando dois pontos. Ali, então, ele vai passar por toda essa word list e ver, tem um ponto PHP, tem um ponto HTML, tem um ponto Q. E ele vai te retornar também não somente se existe aquilo ali, mas também qual resposta do servidor ele te deu. Então, se for um 403 de forbidden, se for um 200 de ok, ele também vai retornar isso. Isso daqui ficou claro, porque essa parte da extensão é meio chatinha. Tudo certo? Perfeito, gente. São mestres. Agora, a gente entra na parte de fuzzing recursivo, que é o quê?
eu quero não só ter que manualmente ir lá e digitar, não, porque agora eu quero fazer o fuzzing desse diretório, daí esperar o fuzzing desse diretório acabar. Agora faz o fuzzing dentro desse diretório que você achou. Não, a gente consegue ter uma flag que já faz isso para nós. Para isso, a gente vai precisar fazer essa varredura com os diretórios principais. Ali, no caso, seria colocar o IP e o diretório onde você quer começar, né, no caso. Então, a gente pode colocar ou só o IP, que daí ele vai começar da base mesmo, do endereço, ou já colocar um barra blog ou um barra fuzz. Então, ali a gente coloca um barra fuzz para ele tentar achar esse primeiro diretório, e a gente vai usar a flag de recursion. Quando a gente chama a flag de recursion, a gente também precisa colocar outra flag, que é a recursion depth, que seria a profundeza dessa recursão. Então, aqui a gente tem uma recursion depth de 1, significa que ele vai fazer o primeiro fuzz ali daquele primeiro diretório. Quando ele achar os diretórios que ele achar, ele vai fazer mais uma vez um fuzz, ele vai adicionar os diretórios que ele achou e vai fazer um fuzz no diretório seguinte ou na página seguinte. Caso a gente tivesse colocado 2, faria 2 vezes esse processo, sabe? Então, é recursivamente. E depois a gente coloca a flagzinha E, caso a gente já saiba a extensão. Isso é interessante, porque se a gente já souber a extensão, a gente pode colocar essa extensão de ponto .php, por exemplo, e quando ele terminar de achar diretórios, ele vai começar a adicionar essa extensão no final para achar que páginas dentro desses diretórios, entendem? Então isso também é bem interessante. Tem sentido esse negócio da recursividade aí, da recursão? Então ele vai tentar achar os diretórios, né? Ele achou o diretório, ele entra naquele diretório e vai fazer a mesma coisa ali. Se você tiver o depth 1, ele vai achar, ele vai fazer ali, né, na raiz, digamos assim, e vai entrar em uma vez em todos os diretórios que ele encontrar. Se tiver 2, ele vai entrar no diretório, vai fazer lá, e se tiver diretório, ele vai entrar no diretório de novo e vai fazer de novo. Então, ele vai fazendo 2 níveis de recursão, e assim sucessivamente. E vai até quantos mais ou menos assim? Ele vai até o recursion depth, é infinito, você pode setar. Só que se você setar para muito alto, você vai esperar por um bom tempo, porque querendo ou não, ele não. Assim, você vê que não tem nenhuma flag para ele parar. Então, ele vai, mesmo se ele já achar todos os possíveis, ele vai continuar até o word list acabar, entendeu? Ou até ele terminar o recursion depth. Então, é bom começar com, no máximo, em 5, assim. 5 já é um número bem alto, porque normalmente é até uma questão de você ver quem que fez o sistema, né? Tipo, quando você vai fazer um sistema web, você não quer colocar 30 mil pastas uma em cima da outra. E, tipo, então, acaba que a gente não passa muito desses 5 por questão organizacional mesmo, sabe? Só que o recursion depth pode ser setado infinitamente. E aí, só colocar, né? Então, o pessoal aí no CTF, quando eu estava andando aqui, eu vi o quê? O pessoal usando o Deerbuster, né? O GoBuster com as word lists do Deerbuster e demorando pra caramba, né? Tanto é que era até chato, né? O pessoal clicava lá e ficava sentado com o braço cruzado. Então, tem a ver com isso, né? Então, quanto mais recursão você colocar nível de recursão, mais tempo você vai ficar esperando, sem fazer nada, entendeu? Exatamente. Teve uma coisa que eu estava pensando, depois que acabou tudo, né? A gente começa pensando nessas coisas. Mas eu fiquei na dúvida se eu consigo abrir mais de um terminal de um Kali e usar mais de um WordList ao mesmo tempo no mesmo URL. Consegue. Sério? Consegue. Você consegue até usar dois GoBusters, dois Puffs, não importa. Elas são processos diferentes. E daí a word list, no caso, ela não é, tipo assim, singular, sabe? Ele é um negócio de texto mesmo. Então você pode usar a mesma word list para N terminais, que tudo bem. Só que é intensivo para o processador, né? Principalmente se você usar alguma flag de multithreading, acaba que às vezes você pode cair num negócio de travamento ali bem fácil, sabe? É que é uma coisa simples, só que quando você escala para níveis maiores, acaba sendo mais demandante da sua CPU. Mas sim, você pode, é bem de boa. O próprio Maurício, Maurício do Calor, né? Ele fez isso. Ele abriu mais de um terminal e estava testando ali. O problema também é aquela questão, né? Se quanto mais terminais você abrir e mais você for gerando, pode ser que você caia, você seja identificado como alguém tentando fazer alguma coisa. Então, no sistema real, você pode tomar um timeout, o seu IP pode ser bloqueado, né? Então, só colocando o trabalho do Derek, né, de TCC, ele provavelmente identificaria isso e te barraria de alguma forma. E você é uma pessoa que está fazendo reconhecimento, né? Então, você está fazendo reconhecimento, muito provavelmente você vai querer atacar. Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso fazer, que a gente estava até falando, né? Uma solução de moving target
né? Ou seja, eu te dou pacotes errados só para você achar que eu estou em algum outro lugar, ou eu mesmo me movimento, eu tiro o meu servidor de um lugar para outro, só para você não conseguir fazer o reconhecimento. E, Então, por exemplo, se você tira alguém de lugar e você está usando uma ferramenta dessas, que são automatizadas, o que acontece é que vai mexer de lugar e a tua ferramenta não vai perceber. Então, você só vai começar a dar erro, ou, tipo, nem vai dar aparecer o log de erro, só vai aparecer uma mensagem que não tá mais recebendo nada. E é isso, você tá lá rodando o negócio até sem fim, sabe? Você nem existe mais nada. Dá para fazer mesmo uma boa prática, assim, para quem está Assim, tentando. quando a gente faz CTF, esses CTFs, todos os que a gente está fazendo são em estilo de Jeopardy. Então, a gente só tá a gente contra a máquina e, normalmente, só os sistemas de defesa implementados na própria máquina, né? Então, normalmente, isso não é um problema. Mas se você fosse jogar, por exemplo, um Fortaleza, que tem uma equipe jogando contra você, ou seja, uma equipe de defesa, bem possivelmente, se você fizesse isso, você ia tomar um timeout. e isso que é legal, né? E aí uma das coisas que eu estava pensando e tal, e para alinhar com a Ali, é isso, né? Talvez a gente pode formar equipes um contra o outro, etc. E a gente pode talvez usar ferramentas de inteligência artificial para fazer detecção e classificação de tráfego, né? Fazer adaptação da rede, né? E aí entra muito com o que o Derek está trabalhando no TCC dele, que é bem legal. Por exemplo, podia até, depois que tiver resultados legais, podia apresentar para a gente, porque está ficando bem interessante. De agora esse TCC, mano. Acho que daí vai ficar prontinho, Perfeito. mas eu acho que antes dá para apresentar alguma coisa. Então todo mundo pegou essa parte de recursão, né? Ela é mais chatinha porque, mas se você atrelar isso à programação, a gente sempre usa recursão em programação, então é a mesma coisa, sabe? Querendo ou não, é uma ferramenta que foi programada. Então, depois disso, a gente tem domínios. Aqui a gente tem uma coisa muito importante de se entender na hora de fazer CTFs. Especialmente CTFs que do Hack the Box, porque o nível fácil do Hack the Box ele acaba já sendo um pouco mais difícil. E isso já entra numa parte que engasga muito na hora que você vai começar o CTF do Hack the Box. Porque no Tryhack, vocês vão lembrar que quando vocês estavam fazendo o CTF de vocês só estavam utilizando o IP. Porque você só recebe o IP da máquina, do alvo. Só que sistemas webs, eles também têm domínio, ninguém lembra de número. A gente lembra de nomes. Então a gente precisa configurar isso. Só como a máquina é uma questão, a gente está numa VPN, numa rede virtual, a gente precisa adicionar isso manualmente, porque essa máquina ela não está na internet, ela não está no DNS do Google, por exemplo, sabe? Não tem como você pesquisar aquele IP e tentar achar ela atrelada a alguma coisa, sabe? Então, para você acessar ela, você precisa manualmente, que nem os Incas e Maias faziam antes de ter os servidores de DNS, manualmente adicionar no teu etc hosts, que é a pasta que é o teu DNS padrão, o teu DNS local. E ela é a primeira, tipo assim, a primeira coisa que o navegador vai usar quando você digita o endereço IP. Então, quando você define algum IP e atrela ele a um domínio, então, por exemplo, eu tenho o IP do Google e www.google. Eu atrelei Google, o domínio, com aquele IP, correto? Quando eu coloco isso no ETC Hosts, vai ser a primeira coisa que ele vai ver. Então, se você fizer alguma coisa errada, colocar um IP errado ali, você não vai acessar o site. Isso você pode ver, tipo assim, pega um IP errado e coloca o domínio do Google. Você não vai mais conseguir acessar o Google, porque antes de ele verificar um servidor de DNS, como ele sempre faz, então quando você digita www.google e vamos supor, você usa o servidor de DNS do Google, ele vai lá, vai na sua pasta de hosts. Tem o IP do Google? Não tem. Beleza. Vou procurar na web, que daí seriam os servidores que guardam essas informações. Daí o mais conhecido é o do Google, né, que é o 8.8.8.8. E daí ele vai lá ver, Google é esse IP aqui. Daí aí, beleza. Daí ele vai mandar pro. Isso tudo quem faz é o teu navegador, tá? Então, importante. Sempre vai ver na tua pasta primeiro, antes no servidor de DNS. Por que, por que que eu trago isso? Quando você for entrar num site, peguei uma máquina, sempre é passado como um IP. Só que às vezes a gente quer atacar o servidor web. Então a gente precisa do domínio, sabe? A gente precisa ver outras partes daquele endereço. A gente precisa ver subdomínios, que também vou entrar aqui depois. Então, por exemplo, a gente recebe uma máquina, eu recebo um IP, e eu entro naquele serviço, né? Na porta 80, por exemplo, vejo que a porta 80 está ligada, eu vou entrar lá. Eu vou ter a página inicial, correto? Eu vou ter a página inicial ali do que eles programaram, mas não tem como eu me mexer dentro daquele domínio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar naquela página. Normalmente a gente sempre vai ter em rodapés, e isso vale para a internet toda, tá? Nos rodapés das páginas ou às vezes até pelo próprio nome você consegue deduzir qual que é o domínio, porque o domínio normalmente é o nome. Então, por exemplo, no Hack the Box, a gente normalmente vai ter
nome daquela máquina ou daquele serviço que está rodando, né? Então, por exemplo, o CAPS. O CAPS, normalmente, o domínio dele seria caps.htb. Só que se eu entrasse no IP, eu poderia só entrar na página, ir lá, e daí um endereço de e-mail, caps.htb, entendeu? Então, tipo, eu consigo deduzir que o domínio deles é aquele. E-mail normalmente é a forma mais fácil de fazer isso, tá? O arroba domínio é o comum para e-mail. Então, se você acha um site que tem um arroba e um domínio, possivelmente naquele CTF você vai precisar estar adicionando aquele domínio atrelado àquele IP, tá? Deu de entender essa parte do meio confuso. E às vezes tem um pouquinho também no host, né? Para não deixar acessar o IP ou só acessar o domínio específico. Vhost é um pouquinho mais chato nesse sentido. Às vezes esse host ali é aquela tabela de encaminhamento. Não, não, Não. ele é um arquivo que fica no Linux que faz o que o Derek falou. Ele transforma IP em um nome, né? Então, a tabela de encaminhamento, na verdade, ela fica na camada de redes, né? Então, normalmente você nem tem acesso a ela, está muito lá, está dentro do kernel, provavelmente. Mas se eu conseguir modificar esse arquivo aí, por exemplo, num computador que eu consigo invadir, eu modificar esse arquivo, eu consigo redirecionar. E esse que é o legal. Então, tanto é que na turma do Eduardo mesmo de Redes 2, o pessoal fez um trabalhozinho de segurança, e aí teve um grupo, que era o grupo eu acho que é do GCL, né, e do Norton lá. Eles fizeram um ataque de man in the middle e eles envenenaram o DNS, mas você também pode mudar, por exemplo, o etc host da máquina. Então, por exemplo, você entrou numa rede local, né? Uma coisa que você pode fazer você conseguiu invadir aquela máquina, você vai lá e muda o IPv6 host, você coloca o IP lá para sua máquina e coloca, sei lá, bb.com.br, né? Ou seja, Banco do Brasil. Aí quando a pessoa digitar no browser bb.com.br, ao invés de mandar lá para a máquina, né, do BB, ele redireciona para sua máquina. Aí dá para você fazer ataque man in the middle, assim. Não é exatamente assim que a gente faz, mas daria para fazer. No caso, Normalmente, se você tenha acesso ao etc hosts, teoricamente você pode mudar o endereço de qualquer domínio para NU, sabe? Então, é uma possibilidade. Só que, importante notar que você só pode alterar o etc host se você tiver sudo. É só o root que tem acesso a essa pasta. é só o Então, esse comandinho aqui, vocês vão ter que saber de cara. Vocês podem dar um sudo nano, tá? Ou, tipo, abrir com eu acho que só o nano. O Vim também deve funcionar. Para abrir esse arquivo, tá? É um arquivo que, literalmente, um arquivo que você digita as coisas. Só que se você não quiser ter que ir lá, sudo nano, barra, etc, barra, hosts, daí abrir Ctrl X, Y, fazer tudo isso daí, você pode dar só esse comandinho, que é sudo sh, ou seja, bash, ele chama o bash, tracinho C. O tracinho C significa que ele está fazendo esse comando, sabe? E daí precisa das aspas ali com o echo. Echo, todo mundo conhece o comando echo? Enfim, o echo ele vai fazer um print. Ele vai printar ali, ou no caso do que a gente está aqui, ele vai colocar naquele arquivo, o que a gente digitar depois desse echo, entendeu? Então, echo é Ai, meu Deus, esqueci o nome da. Aspas, eu tô com apóstrofe na cabeça. Aspas, e daí a gente vai colocar o IP que a gente tem. Então, por exemplo, a gente recebeu o IP da máquina e a gente quer associar ela ao domínio academy.htb, que a gente achou no site. A gente vai colocar esse IP, um espaço e o domínio que a gente quer. Então, academy.htb. Nesse caso, seria server IP, domínio.site. Daí a gente fecha essas aspas, dá uns dois maiores que, barra etc, barra hosts, e por último tem que fechar a aspinha menor ali, né? A aspa simples. Só um ponto, né, que é interessante. Quem trabalhou com, eu acho que só o Eduardo ali de trás, ele trabalhou com aquele, com o meu mini curso que eu dei na SEAC sobre streaming de vídeo, né? Então, quando a gente monta, por exemplo, a rede de Docker, a gente coloca dentro do etc hosts os IPs e o domínio de cada uma das máquinas, né? Então, cada Docker tem um nome, sei lá, a gente colocou videocache 1, videocache 2, videocache 3, e aí a gente liga esse nome ao IP dentro do etc host, por exemplo. Então, quando você configura, sei lá, uma rede de Dockers local numa máquina, você pode usar esse
artefato, né, artifício, na verdade, para fazer essa configuração certinha. Aí você não precisa digitar o IP dos containers, você só digita o nome dele e a sua máquina vai achar os containers ali na máquina. Tudo mais. Então isso é muito útil, né? E normalmente esses caracteres assim de maior é maior que, né? Normalmente é tanto maior que quanto o barra, assim, né? Que a gente chama de pipe. Normalmente, em sistemas operacionais, o que eles fazem é eles ligam a saída de um programa na entrada de outro. Normalmente, o pipe faz isso, né? Então, você executa um programa e ele dá uma saída na tela, que é o Standard I/O, né? Que é a saída padrão, standard, STD out, por exemplo, né? Que é o Standard Out, a saída padrão, que normalmente é o terminal, né? Então, o que que ele faz? Quando você faz o pipe, ele pega a saída padrão e joga para a entrada de um outro programa, né? Então, a saída de um programa se conecta na entrada de outro programa. Isso é uma forma de fazer comunicação entre processos, de um processo para outro. E aí, no caso do maior que ali, o que ele faz é ele pega aquela saída e grava no arquivo. Entendeu? É isso, basicamente isso que eu estou fazendo. No caso, tá gravando no arquivo 86 hosts. É. Tudo isso é só para ficar mais fácil, mas se vocês, tipo, no início, vocês podem super só dar um sudo nano e o etc hosts e adicionar manualmente mesmo isso e depois salvar, que dá certo igual. Depois a gente entra na questão de subdomínios. Subdomínios, eles são coisas que aparecem antes do domínio principal. Então, a gente tem Google é o domínio principal, mas a gente tem o subdomínio fotos.google. Normalmente, eles são usados para separar serviços mesmo, dentro de um certo domínio, ou dentro de um certo site. Então, aqui, isso é um exemplo de subdomínio. Isso é importante porque, às vezes, a gente quer... É muito comum as pessoas terem o subdomínio como admin, por exemplo admin.domínio principal. Isso é um subdomínio que só admins poderiam acessar, entendeu? Então, é uma forma de abstração que a gente vai abusar dessa abstração para tentar achar um ponto de entrada. De novo, a gente vai precisar de uma word list, de um alvo. O Setlist, ele também tem uma word list para isso, tá? Ele já tem a subdomains top 1 million, então ele vai pegar o top 1 milhão dos subdomínios. Tem a versão com 5 mil linhas, tem a versão com 10 mil linhas e tem a versão com N linhas. Aqui eu só usei a de 5 mil linhas. Depois, sempre, dois pontos, o fuzz. Então, a gente vai usar essa word list aqui. E onde a gente vai querer antes do domínio principal. Então, aqui eu vou colocar o fuzz antes do ponto .google.com. Então, aqui eu fiz eu dei um fuzz de subdomínios do Google e a gente já recebeu 30 mil subdomínios dele, né? Porque é o Google. O negócio é milenário e deve ter coisa ali que eles nem lembram que existe, mas que tá lá. Então, importante notar que aqui, ó, boa parte dessas respostas a gente não tem um acesso direto, né? Não é público para a internet. Tem o suporte, que é público, imagens, que é público, mas a gente tem, por exemplo, o, o Store, que a gente já recebe um 301, então a gente tem que sempre estar noção nesse código. Agora, uma questãozinha para vocês. Se eu der isso, essa análise, e não retornar nada, significa que não tem subdomínios? Significa que na list não tinha o domínio para não tinha o subdomínio para aquele domínio. Não, mas considere que, tipo assim, a tua word list tem todas as possibilidades do mundo. Vocês acham que se não retornar nada, significa que aquele domínio não existe? Só tem o Tá, correto. É que assim, normalmente tudo que a gente recebe ali são domínios públicos. Se o domínio não tá como público, a ferramenta não tem como acessar, entendeu? Então ele não vai aparecer na lista. Então, às vezes, num ambiente bem configurado, um subdomínio de admin, por exemplo, não apareceria, entendeu? Porque ele não é público, ele está dentro de uma intranet ou de alguma outra coisa, sabe? Então a gente não teria esse acesso. A gente só consegue acessar domínios públicos. Então, a gente nem sempre vai conseguir, tipo, realmente entrar lá naquele subdomínio e ter o acesso total, mas a gente vai saber que ele existe porque ele é público, ele está na internet. Não significa que a gente tem acesso. A gente pode receber um 301, um 403, mas ele existe. Agora, se ele não tiver público, a gente não tem nem como saber se ele existe, né? Então, tem esse ponto Deixa eu importante. só colocar, porque estou falando 301 e tal, isso aí são os códigos do HTTP, né? Então, quem não fez redes, tem uma galera que não fez, né? O Thiago, por exemplo, não fez. Então, esses são códigos do HTTP. Então, o HTTP é o protocolo da camada de aplicação que determina o quê? A comunicação entre o seu browser, o seu navegador, e o servidor web.
Então tem toda a definição da comunicação entre eles, o que que um vai falar, o que que o outro vai responder, qual que é o formato da mensagem, o que que tem que estar na mensagem, etc. Uma das coisas desse protocolo são esses números que indicam o que que aconteceu com a sua requisição. Então, quando a requisição acontece tudo bem, ele é 200, deu ok. 200 é ok. Aí quando é 501, parece, é temporary não sei o quê, ou então É, not found, os né? Que é 500 o é erro com o servidor. isso, é. Então, para te dar timeout, alguma coisa assim, 400 e alguma coisa é not found, né? É, 400 normalmente é de... 404, né? Mas é usuário, né? É, 400 é tudo erro de usuário ou tipo de permissões do usuário. Então, 403, por Isso, exemplo, é é. forbidden. Você não pode A acessar pessoa tudo. pode tentar acessar muito provavelmente quando ele vai fazer esse FUF, né? Que vai varrer lá a lista a word list, muito provavelmente ele vai bater em vários 404, porque ele tentou acessar uma coisa que não existe. Por exemplo, aí ele vai dar um not found, né? Aí tem, sei lá, tem uns 300, enfim. Então tem uma série de números ali correspondente a um tipo de mensagem, né? Isso vem dentro do pacote do HTTP. E é legal brincar com isso, né? Dá para você entrar no browser, abrir aquela ferramenta lá Análise. de verificação web, né? Não sei se vocês já mexeram com isso, mas depois é bom brincar. E aí você faz uma requisição e aí você consegue inspecionar o cabeçalho do pacote, da resposta e da requisição também. E aí da resposta você consegue ver algumas coisas assim, você consegue ver esses códigos, né? E a partir daí você começa a entender o que está rolando. Perfeito. Aqui essa parte de subdomínios e domínios ficou claro para vocês? Ela é bem importantezinha, assim. Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida também, é só voltar ali quando vocês estiverem fazendo, que tá tudo escrito também. E se o Carlos estiver aí, ó, se ele tiver alguma dúvida, pode digitar aí que eu estou vendo no celular. Aí qualquer coisa eu posso ler aqui pro Derek. Tá. Pode ser inclusive. Beleza. Ele falou, tá tudo ok. Ah, ok, aqui fez o barulho da lá. É, Tá, depois a gente tem a questão de virtual hosts. Virtual hosts, assim, gente, é uma coisa que é, é um conceito de redes para quando a gente não quer. Por exemplo, eu tenho domínios, mas eu quero fazer várias coisas, né? Eu não quero só, tipo, eu não quero ter só uma landing page. E eu também não quero colocar só diretórios. Então, uma das formas que você pode fazer isso é com virtual hosts, que é basicamente você não quer. Você quer usar um IP de servidor para ter vários domínios. Então, existem algumas formas de ter virtual hosts, mas o que a gente precisa entender aqui é como que a gente faz fuzzing num virtual host. A gente precisa colocar a header. Porque como os virtual hosts, diferentes dos subdomínios, eles não são literalmente assim tão fáceis de. Tá, eu vou ter que explicar toda a parte do virtual host. Eu tentei abstrair, mas não vai dar certo. Uma das formas que a gente tem de colocar vários domínios em um IP só, ao invés de ter que ter, eu tenho um IP para google.com, eu tenho um IP para admin.google, eu tenho um IP para tudo isso, eu posso fazer, na nossa requisição, ter uma header com o host, com o endereço desse host. Não é tão comum a gente ver isso hoje em dia, porque a gente hoje em dia usa o padrão é usar SSL, né, e TLS. E você ter um certificado dificulta muito fazer isso, porque a header é passada depois, antes do certificado, entendeu? E daí meio que quando ele chega lá, o negócio já está encriptado, daí já tem um negócio com certificado ali e não faz mais sentido, sabe? É uma questão de interoperabilidade do certificado. Então é mais comum a gente ver isso em CTLS porque eles usam HTTP, né? Não importa para eles usar SSL ou não. Então, é mais comum a gente ver virtual hosts até por uma questão de recurso, porque virtual host eu consigo ter um servidor, dividir recursos para várias coisas, sabe? Então, acaba sendo muito melhor e acaba sendo mais comum. Só que se você quiser fazer subdomínios em virtual hosts, você vai precisar setar essa header. Para setar essa header do FUF, a gente só precisa dar um tracinho Hzão, host e a nossa header, né? E daí a gente pode colocar o fuzz grandezão onde a gente quer fazer. Então, se a gente quiser descobrir os subdomínios diretamente anteriores ao domínio principal, a gente coloca o host fuzz.google.com, porque aí ele vai passar o fuzz, ele não vai ser feito diretamente no endereço, ele vai ser feito na header, porque é a header que vai definir o endereço dentro do servidor, né? você entende? A header é o cabeçalho do pacote HTTP, né? Então você está chuchando lá, né? Talvez até aqui eu trouxe eu deixei aqui incorporado até o negócio da Wikipedia sobre vhosts, que é realmente uma questão mais específica mesmo, sabe? Mas, então, se vocês, tipo, tiverem alguma dúvida, vocês podem ler aqui também. É bem de boa de entender. É só uma questãozinha, assim, de você saber que na hora de você fizer um vhost, se você fizer, perceber que é um vhost,
Às vezes você nem percebe, às vezes você pode ou só, retornou nada, vou tentar vhost, sabe? Vou tentar com a header porque vai que é um vhost. Em CTF é comum a gente encontrar vhost, então bom lembrar dessa flagzinha de agazão. Perfeito. Isso aí, é isso que eu ia falar, né? Pode cair em CTF, então ele coloca um asterisco aí, né? Não voltou nada, Xuxa lá no... Agora vem uma coisa que vocês vão adorar, porque eu já coloquei até um exemplozinho do Moodle, que a gente já comentou antes, que é a questão de parâmetros. Uma coisa que é bem chata é que muitas vezes você vai ter que mexer com parâmetro, porque os parâmetros, eles... É muito fácil você configurar eles errado na hora de você fazer uma aplicação, você utilizar o padrão, e o parâmetro, quando ele não está criptografado, ele é um grande problema, porque você consegue acessar várias coisas sem ter um acesso, você pode até conseguir informações do servidor através de um parâmetro colocado, entendeu? Então, onde está o parâmetro no caso, por exemplo, do Moodle? É depois do ponto de interrogação. Normalmente, os parâmetros, quando eles são passados através de get, eles são. Get é um. Ai, não sei explicar get, na verdade. Como é que é? Como que eu explico get e O post? get, Requisição post, get, né? Mas... isso é o tipo da requisição, né? Porque existe vários, né? Dentro do HTTP você tem vários tipos de Uhum. requisição. Tem get, post, delete, put, que mais? Tem vários. Não, mas Tem head, eu digo, tipo, é, todo mundo aqui sabe o que seria uma requisição de get, né? Tá, então assim, então é o tipo da requisição. Quando o cliente faz a requisição, ele tem que colocar no pacote o tipo da requisição. Normalmente, get é quando você quer obter alguma coisa do servidor, né? Então, normalmente você não vai passar nada, né? Então, normalmente, né? O que que o pessoal fez? O pessoal começou a colocar um negócio que se chama query string, para você poder passar dados para o servidor dentro de uma requisição get. O que que é esse query string? É o que a gente mexeu lá na reunião passada, né? São aqueles parâmetrozinhos que você coloca dentro da URL. Você coloca e-comercial, o nome de uma variável, o valor. Na verdade, você começa com um ponto de interrogação. Ponto de interrogação, nome de uma variável, valor, e-comercial, outra variável, valor, e-comercial. Então, aquilo ali é o que a gente chama de query string. Você consegue colocar dados na URL para passar para o servidor, numa requisição GET. Porque, normalmente, quando você vai enviar alguma coisa para o servidor, você não coloca GET, você coloca POST. E aí, o dado que você vai enviar para o servidor vai dentro do payload do pacote de requisição, né? Então, em cada tipo de requisição do HTTP tem um tipo de... É um tipo, né? Get, put, list, add, etc. Eu acho que isso é um pouco interessante a gente pontuar, porque existe muita falha de segurança da galera usar GET para fazer requisição segura. Assim, no geral, todas as requisições elas fazem a mesma coisa, passam um texto. Então, não muda nada de uma coisa para outra. Qual que é a diferença? No padrão, o post, o payload, ele, se está usando um SSL ali, ele vai ser criptografado. Então, tu vai fazer um login, tu vai enviar algum dado sensível, isso vai criptografado junto. No GET, não, isso vai na URL. A URL está no cabeçalho, qualquer um ali que esteja olhando as requisições que estão chegando, consegue ver a requisição. Então, é um ponto para se atentar, porque podem haver questões assim. É importante verificar isso mesmo, até porque o usuário pode manipular isso de uma forma muito mais fácil, né? E se você não verificar do lado do server side, né, a coisa acaba complicando. Só que na requisição em si, se você coloca isso dentro do HTTPS, quando ele sai da sua máquina, o pacote inteiro é criptografado, né? Não ter. Então, até o header vai ser criptografado, no final das contas. Mas não é, igual o Chico falou, não é uma boa prática você ficar mandando coisas para o servidor Fazendo tudo por requisição, assim, não. na URL. Até porque o usuário ele copia a URL, cola a URL em outro lugar. E vocês Então, já sabem como é chato você chegar num site, dele tem 30 mil cookies, tudo é feito por requisição, e daí você vai copiar o URL e é um texto de 30 mil strings. então é uma boa dica aí para quem é desenvolvedor, né? Então, eu sou desenvolvedor, tal. Então, no nosso grupo aqui você vai começar a pensar como atacante. Então, você já tá ligado, ó. Atacante gosta muito de dados que vão na URL. Então, você tem que evitar fazer isso. E os poucos dados que você coloca, você tem que ser ligeiro. Você tem que verificar. Você não pode aceitar qualquer coisa. Não pode ser fácil de mapear o que aquele número significa, né? Então, você colocou ID. Então, o atacante vai pensar, pô, isso aí deve ser um ID de uma página, de um usuário, igual é no Moodle, por exemplo, né?
Então, talvez colocar um nome mais esquisitinho ali para a pessoa não entender o que que é. Isso vai muito com essa parte aqui do get. Normalmente, a gente não sabe quais são os parâmetros. Porque, por exemplo, vamos pensar na situação do Moodle. A gente só sabe quais são os parâmetros do Moodle porque a gente usa o Moodle. A gente tem permissão de Moodle, a gente tem um usuário. Então, quando a gente abre o nosso perfil no Moodle, a gente consegue ver lá na string o ID. Só que no ambiente real, você não vai saber quais são os parâmetros que aquele lugar usa, sabe? Tipo, é nome de variável, gente. O programador que setou aquilo ali, ele pode setar com um nome, sei lá, abobrinha. Então, você também pode fazer um fuzzy para descobrir. E daí, para fazer isso, a gente segue a mesma coisa. É, o checklist, ele também tem uma word list de parâmetros. Tá dentro de Web Content e tem o Parameter Names. Eu usei o do Burp aqui, né? Os dois pontinhos fuzz, então já citei minha word list. E depois, no nosso alvo, aqui a gente pode colocar, por exemplo, do Moodle, eu sei que tem um barra user, e daí o barra view.php, e daí o importante, o ponto de interrogação, e o fuzz. O que que ele vai estar fazendo aqui? Ele vai estar substituindo esse fuzz por outros valores. O igual que ali não nos importa, porque o que daí já seriam os valores desse parâmetro. Então a gente quer descobrir, por exemplo, a gente não sabe que o nome do parâmetro é ID. A gente vai fazer um fuzz para ele descobrir se esse parâmetro ID retorna alguma coisa. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Depois, claro, a gente pode, depois que a gente descobre um parâmetro, a gente pode fazer o oposto, né? A gente pode colocar um parâmetro ali e colocar o fuzzing no valor. Então, isso daqui também vai ser comentado depois. E também tem como fazer a questão do fuzzing na requisição de post. O post ele é um pouquinho mais chato de fazer fuzzing, porque você precisa primeiro definir que é post, que é um tracinho xão post, tem que colocar o tracinho D como parâmetro, e no caso do PHP em específico, você precisa setar a header de content type para aquela parte ali, porque o PHP ele recusa qualquer coisa que não tenha aquela, aquela header de content type, application barra x, tracinho www, tracinho form. Então, isso é uma diquinha, assim, de quando vocês encontrarem coisas de PHP, provavelmente, se vocês forem fazer fuzzing de post, vocês vão precisar utilizar essa flagzinha ali também. Porém, parâmetros são coisas mais variáveis. A gente não vai ter uma word list preparada de parâmetros. Ah, então é bom a gente criar a nossa word list. Existem algumas ferramentas para criar word list. No caso de, por exemplo, ID, normalmente são questão de número. Word list de número a gente costuma fazer programaticamente mesmo, porque é bem rápido. Então aqui a gente tem um exemplo de como fazer uma word list de números. Vocês provavelmente já fizeram isso sem nem perceber, né, em disciplinas de programação. Aqui eu estou fazendo em Bash, vocês poderiam fazer em N línguas, tá? O Bash só acaba sendo mais fácil porque você consegue fazer tudo do terminal. Da mesma forma que você poderia fazer um pseudonano e fazer esse scriptzinho e daí depois rodar o script, você pode, mas você também pode só fazer direto do terminal, que é o que está ali. Então, por exemplo, eu quero fazer uma word list, eu sei que o nosso ID, por exemplo, do Moodle, ele tem 5 números, ele vai de 1 a 1000, ou sei lá, de 1 a 10.000, então eu posso fazer uma lista, eles são só números, eu posso fazer uma word list desses números só, sabe? Eu não preciso fazer 30 mil coisas. Eu posso fazer só do 100 ao 1000, porque eu sei que não tem o 1, entendeu? Então, nisso, a gente pode fazer um loop bem simples, um for de uma sequência de 1 até 1000, faça do echo, ou seja, print naquele local o i. Então, ele vai fazer print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 1000. E depois a gente dá um output ali, um pipe, para o ids.txt, e tem que dar o dano no final, porque scripting bash tem um dano no final do for. Eu queria só pontuar uma questão aqui. Então, essa questão aí do Bash, né, aprender a fazer Bash scripts, é muito útil, principalmente quando você vai fazer as hacknagens da vida, tá? Então, muito provavelmente, sei lá, você está dentro de uma máquina, aí você, pô, eu faço os scripts em Python ou então em Perl, que é foda. Mas aí você está lá na máquina que você está invadindo e não tem Perl, não tem Python. Mas muito provavelmente vai ter um Bash scriptinho ali. Se Então, for você Linux, o chuta. bash é obrigatório, né? Então, Exatamente. Então, quanto mais. Isso aqui não é aquela coisa, porque normalmente o programador ele é assim, né? Ah, não, eu gosto de tal linguagem, não tenho paixão por tal linguagem. Quem quer atacar não tem que ter isso, tem que gostar de tudo que existir.
porque você vai usar o que tiver ao seu dispor ali, né? Então, tem Bash, então vamos no Bash. Ah, tem Python, então vamos no Python. Tem Perl, então vamos no Perl. E assim sucessivamente. Então, não pode ter essas frescuras, né? Então, essas diquinhas aí são muito, muito bacanas. Então, é bom vocês se ligarem nisso aí. É, assim, uma coisa interessante também é que, agora que você comentou, eu até lembrei, você consegue fazer isso até com Python, tá? Esse tracinho C, você consegue, por exemplo, colocar um Python, daí tracinho C, e daí chamar, colocar essa. Esqueci de novo. A aspas simples, e colocar o que você colocaria, o que você digitaria no Python, né? Daí você separa por ponto e vírgula. No É, próprio Get the Fuck Out Beans, né? Quando a gente vai, sim, né? a A gente gente pode usa chamar muito Python direto. desse jeito, né? E aí a gente Exato. faz o set ID, set Só UID. que o Bash costuma ser mais fácil e eu também indico vocês, principalmente se vocês já não. Porque, por exemplo, se vocês já conhecem Python, tipo, já são mestres em Python, eu, eu diria uma linguagem de script, tá, gente? Não vão fazer esse tipo de script no C, porque daí vocês estão perdendo tempo de vocês. Mas se você já tem muito conhecimento em Python, tudo bem você usar o Python para essas coisas, sabe? Tipo, você vai ter que ter um entendimento de Bash, porque, que nem o professor falou, a maior parte das máquinas, o Bash já vem instalado. Mas dá de usar o Python para fazer esse script, por exemplo, ele também é rápido. Só que, para quem não tem isso já, ou tipo, não liga para essas questões de linguagem, eu sugiro já aprender um pouco dessas questões do Bash, porque o Bash ele também vai ter muitas semelhanças com os comandos que você usa no seu terminal. O terminal ele é em Bash, ou em ZSH, mas os comandos de Bash funcionam. Então, esse echo, por exemplo, vocês vão ver que a gente utilizou ele anteriormente já como um comando standalone. A gente usou ele para fazer o echo no ETC hosts, correto? Então, quando você aprende Bash, você acaba também, por extensão, aprendendo muito de comandos de Linux no geral. Então, acaba sendo bem útil. Então, se fosse para ter uma sugestão, eu diria para continuar tentando fazer essas coisinhas em Bash aqui, bem legais. Depois disso, a gente pode fazer esse fuzzing no IDE. Então, no caso, como a gente vai estar sendo, nesse exemplo aqui, a gente vai estar mandando um post, a gente precisa fazer toda aquela parte. Word list, a gente vai setar para o IDS, que a gente acabou de fazer aqui, né? Então, a gente tem que estar no mesmo. A gente vai colocar o diretório do IDS, ids.txt, dois pontos fuzz, ao nosso URL, e como é um post, tracinho x, post, tracinho D, e daí aqui no ID, como a gente já pegou esse parâmetro, né, anteriormente, a gente pode dar um ID igual e onde a gente vai colocar esses valores, né? Daí que o fuzz em letra maiúscula, como é uma aplicação em PHP, precisa colocar o Hzão, content type, application, barra, e daí vai rodar isso daqui e ele vai passar, vai colocar naquele parâmetro ID os números de 1 a 1000 e te dar um retorno, entendeu? Agora eu tenho uma questãozinha para vocês. Se a gente rodasse esse programa agora, tipo, essas coisas aqui no Moodle, no View, no User e tipo colocasse assim. Então, vamos supor, a gente já fez isso na mão, né? A gente já estava dentro do Moodle e começou a colocar outros usuários e a gente conseguiu acessar outro usuário. A minha questão é, se eu fizesse isso pelo Fuzzer aqui, ele daria certo? Ele retornaria alguma coisa? Ele retornaria aquela lista lá, só que com aqueles retornos, com aqueles números, tem que ter tipo 300 ou 500 para acessar. Ele não retornaria nada. Porque como é parâmetro, a gente só consegue fazer isso no Moodle manualmente porque a gente está acessado no Moodle. Se a gente não tiver acessado, como o aplicativo não tem nada, né? Ele não tem nenhum direito lá, ele não consegue acessar os usuários, porque só consegue acessar usuários, outros usuários. Só que isso também gera um problema, que é o fato de que a gente não consegue, mas a gente poderia só setar um cookie, por exemplo. Ah, a gente tem um cookie de sessão ali, ou seja, a nossa sessão está naquela chave, a gente loga no Moodle, e daí eu posso setar esse cookie ali no meu header. E daí, quando eu setar, quando a ferramenta para fazer a requisição, ela vai usar o meu cookie de sessão. Então, ela vai usar um cookie de sessão válido e ela vai conseguir acessar esses usuários, entendeu? Então, se você quisesse, você poderia só fabricar um cookie de sessão, porque como qualquer usuário pode ter acesso a isso, você só precisa de um cookie válido, sabe? Então, ou você pega o de alguém, ou você faz o seu, mas daí daria certo. Mas sem isso, não daria. O que é importante, porque é aquilo que volta naquele ponto de que ele não vai te retornar nada, mas é porque esses dados não são públicos, eles estão dentro de um negócio privado, entendeu? Então, tem esse ponto aí. Vocês entendem o que é cookie? Né? Então, o HTTP normalmente ele é o que a gente chama de stateless, né? Ele não tem estado. Então, o que significa não ter estado? Toda requisição é uma requisição completamente nova, assim, para o servidor.
Então, ele não sabe, por exemplo, que você, Ítalo, entrou numa página X, depois foi para Y. O HTTP padrão, ele não tem isso. Ele é stateless, ele é sem estado. Então, uma requisição após a outra, mesmo sendo você navegando pelo site, ele não consegue rastrear. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram essa questão do cookie. Então, assim, quando você loga em mim, eu gero um número e atribuo esse número à nossa sessão. Então, toda comunicação que você faz, você me manda o seu cookie, eu falo, esse aqui é o Ítalo. Então, eu consigo lembrar o que você fez com base nessa ideia de cookie. Então, a ideia de cookie é um biscoitinho. Eu te dou um biscoitinho e toda vez que você manda uma requisição para mim, você devolve ele, eu sei que é você, e aí eu consigo saber o que que você fez dentro do site. Então, eu consigo fazer login, eu consigo fazer o track do que você está fazendo dentro do site, etc. Né? E aí, uma coisa que é interessante é que muitos ataques partem por aí, né? Se você conseguir roubar o cookie da pessoa e mandar a requisição para o servidor não vai saber que é uma outra pessoa, né? Então, ele vai achar que é você que você está entregando o mesmo cookie. Então, roubar cookie de sessão antigamente era um ataque bem comum mesmo. Na verdade, até hoje em dia, tipo, grandes ataques são feitos só por um cookie de sessão, sabe? Porque se, querendo ou não, acaba sendo fácil para você ter um primeiro acesso, tipo, sei lá, uma pessoa nada a ver. Só que se você rouba um cookie de uma, tipo assim, é um cookie, gente, é um negócio que ele tá salvo num cachê, sabe? Então, se você tem acesso a esse cachê, você pega o cookie, você tem acesso ao que a pessoa pode fazer, sabe? É como se você tivesse logado. Isso é muito comum, por sinal, em clonamento de cartão e clonamento de conta de banco. Porque conta de banco vocês já devem ter percebido que é horrível, né? Se você erra a senha 3 vezes, é bloqueado, você tem que ir presencialmente, eles precisam de verificação de cara, tem Face ID, tem Touch ID. Então, tipo, como que as pessoas realmente têm acesso? Porque todo mundo já conhece alguém que roubaram a conta do banco delas, né? E é assim, com sessão, porque quando você loga o teu celular, por exemplo, ou onde você logou, cria uma sessão para você não. Tipo assim, porque a sessão ela é feita para você não ter que ficar logando toda hora, sabe? Tipo, saí do aplicativo, voltei, tem que logar de novo. Saí do aplicativo, voltei, tem que logar de novo. Então, eles criaram uma sessão, é algo temporário. Só que se alguém tem acesso ao seu celular e você acessa ali, ele pega teu cachê, o teu cookie e ele consegue manter indefinitivamente, porque ele pode só logar lá e é isso, é como se ele fosse você, sabe? Então, é muito comum em ataques a banco, assim, é o que eu mais vejo, pelo menos. Essa ideia aí do cookie é bem interessante quando você começa a pensar em stateless e stateful e tudo mais, né? Então, a HTTP, para ser mais simples e tudo mais, ele não tinha essa ideia de ser stateful. Então, significa que toda requisição para ele é uma requisição, uma requisição não tem a ver com a outra, né? Mas você precisa que tenha, porque eu preciso identificar um usuário, porque o usuário que logou, ele vai ter o shopping list dele, né? Por exemplo, no e-commerce da Amazon. Então, como que eu sei que ele adicionou algo no carrinho de compra se eu não consigo identificar de quem está vindo aquela requisição? Então, a ideia dessas sessões, o grupo que veio daí, né? Bem interessante isso. E daí agora a gente pode fazer um fuzzy, gente.